Olá, o meu nome é Riquelme e eu faço o trio com a Ana Magalhães e o Felipe Soares. Para começarmos nosso experimento, fizemos a seguinte pergunta: você acredita que uma simples folha de papel consegue segurar um copo cheio de água? Parece impossível, mas a física explica esse fenômeno. Neste vídeo, vamos realizar um experimento para entender qual força realmente impede a água de cair. Nosso objetivo é demonstrar como a pressão atmosférica atua em um sistema simples e explicar por que a água permanece dentro do copo quando ele é invertido. Antes de realizar o experimento, pensamos em duas possibilidades. A primeira era que a água cairia devido à ação da gravidade. A segunda era que alguma força externa impediria essa queda. Os materiais utilizados foram uma folha, um copo americano e a água. Agora vamos encher o copo com água até o topo. Depois disso, vamos pegar o papel, colocar em cima do copo para entrar em contato com a água e assim pressionar para que fique certinho e firme. Depois disso, vamos virar o copo e assim ver o experimento ser finalizado, onde a água não cai. Olá, meu nome é Ana e agora eu vou falar um pouco sobre a explicação física do nosso experimento. Bom, a gravidade realmente puxa a água para baixo, porém ela não é a única força presente. O ar ao nosso redor exerce uma pressão chamada pressão atmosférica, que a gente já conhece bastante. Quando o copo é invertido, essa pressão atua na parte inferior da folha, exercendo uma força para cima. Como essa força é suficiente para equilibrar o peso da água, a folha permanece presa e a água não cai. Além da explicação física, temos uma breve explicação matemática. A pressão corresponde à força aplicada sobre uma determinada área. Como a pressão atmosférica atua em toda a superfície da folha, ela produz uma força capaz de sustentar a água e não deixar ela cair quando a gente vira. Bem, agora fazendo a relação entre os artigos e a atividade realizada, o experimento realizado, começando também pelo artigo da ASA, a gente chega à conclusão de que o artigo sobre a sustentação da asa mostra que diferenças de pressão são essenciais para compreender o comportamento dos fluidos e destaca que devemos analisar as forças envolvidas antes de aplicar qualquer equação, assim tornando o entendimento mais compreensivo. Ter um exemplo funcional do que pode acontecer e do que acontece na prática antes de você aplicar a equação ajuda muito. E nesse experimento a gente também teve a oportunidade de observar justamente a atuação da pressão atmosférica, que acaba por equilibrar as forças sobre o sistema. E agora trazendo para o artigo do Venturino, a gente consegue fazer um link muito interessante, porque a base desse artigo é a defesa do uso de experimentos simples para construir o conhecimento científico por meio do método especificado no artigo, que é o método predizer, observar e explicar. Então, é trazer efetivamente um experimento, realizar o experimento simples, de forma mais simplória, e conseguir compreender, através da predição, da observação e da explicação, o que acontece no experimento. Isso torna muito mais intuitivo e ver na prática o que está sendo realizado ajuda muito, particularmente falando como estudante, ajuda muito a gente a entender o porquê das equações, o porquê do funcionamento daquilo daquela forma. E foi exatamente essa sequência que a gente usou durante a nossa atividade. Agora eu vou falar sobre a minha conclusão pessoal. Com esse experimento, foi possível observar que a física está presente em situações simples do dia a dia. A pressão atmosférica, que normalmente não percebemos, foi a responsável por manter a água dentro do copo. Considerando a atividade muito interessante, pois conseguimos visualizar na prática um conceito estudado em sala de aula. Além disso, os artigos nos ajudaram a compreender melhor a importância da mecânica dos fluidos das atividades experimentais para o aprendizado. A minha conclusão pessoal é que a realização deste experimento mostrou que nem sempre o resultado é o que esperamos à primeira vista. A explicação baseada na pressão atmosférica permitiu entender por que a água não cai quando o copo é invertido.
Achamos que essa prática foi muito útil porque uniu teoria e experimento, tornando o conteúdo mais fácil de compreender. Os artigos reforçaram essa ideia ao mostrar que experimentos simples podem explicar fenômenos físicos importantes. Bem, agora quanto à minha conclusão pessoal, após a gente realizar esse experimento, a gente conseguiu concluir que a pressão atmosférica ela exerce uma força suficiente para manter a folha presa ao copo e impedir a queda d'água, como foi visto no próprio experimento. A nossa experiência, por mais que tenha sido simples, foi muito eficiente para demonstrar esse conceito na prática. E, na minha opinião, os artigos complementam muito bem a atividade, porque elas mostram que compreender a teoria e observar ela em um experimento facilita muito a aprendizagem e desperta maior interesse pela física.